A cidade de Nampula é a capital da província com o mesmo nome. Tem uma superfície de mais de 400 km². Depois de Maputo e Matola, no sul do país, esta é a cidade com mais habitantes em todo o país. Tem cerca de 700 mil habitantes. Isso de acordo com o censo de 2017. Nampula tornou-se uma cidade há 67 anos, ou seja, em 1956. Tornou-se autarquia em 1998, ou seja, fez parte das primeiras 33 autarquias de Moçambique. Por aqui já passaram os 3 maiores partidos do país a governar o município de Nampula. Primeiro foi o Partido Frelimo, que teve 3 mandatos. Veio depois o Movimento Democrático de Moçambique, liderado na altura por Mahamudu Amoran, que não conseguiu concluir o seu único mandato porque em 2017 acabou assassinado. E em 2018 foi necessária uma eleição intercalar. Nela ganha Paulo Vanhale da Renamo. No mesmo ano de 2018 foram realizadas as 5ª eleições autárquicas em Moçambique. A Renamo volta a ganhar também com a liderança de Paulo Vanhale. Em 2023, no dia 11, vão se realizar as 6ª eleições autárquicas em todo o país. Para Nampula, há 9 candidaturas entre partidos políticos, coligações e grupos de cidadãos. Dessas, convidamos 4 para o debate eleitoral que começa agora. Bem-vindos. Já tínhamos dado as boas-vindas, mas não nos importamos de o fazer de novo. Esteja conosco e acompanhe o debate eleitoral que começa e já começou agora. Infelizmente, não contamos com a presença da Renamo, representada por Paulo Vanhale, que é, por acaso, o edil da cidade de Nampula. Paulo Vanhale confirmou a presença para este debate eleitoral. O que sucedeu é que, no dia de hoje, simplesmente não atendeu às nossas chamadas, quanto menos das pessoas de contacto com as quais nós contávamos para fazer a produção desta noite informativa. Esta é a primeira vez que a Renamo não participa destes debates eleitorais, curiosamente, no dia em que vamos debater o município que é governado por este partido. Não está a Renamo, mas estão os outros. Está, por exemplo, o Movimento Democrático de Moçambique, representado aqui pelo seu cabeça de lista, Carlos Chaide. O Movimento Democrático de Moçambique, como dissemos anteriormente, já esteve na governação de Nampula. Quem não esteve na governação de Nampula ainda é o partido AMUS, que para as eleições de 11 de outubro vai apostar, em termos de cabeça de lista, portanto, em Santos, que já se encontra conosco aqui em estudo, a quem dou as boas-vindas. E também há aqui, tanto Santos não, é Carlos, esquece-me o nome e certamente vai clarificar aqui dentro de instantes, peço desculpas por isso. E também contamos com a participação da Associação de Grupo de Cidadãos Cuchucuro, que é a Associação Amigos de Mahamudu Amoran para Moçambique. Vamos começar o nosso debate. Meus caros, votos sinceros de que este debate seja frutífero e fácil para vocês. Temos as regras já conhecidas pelos nossos telespectadores, mas não nos importamos de repetir para que vocês possam estar claros. O nosso debate tem cronômetro certo para cada momento. Para este primeiro momento vão ter 3 minutos para dizerem-nos quais são os 3 principais problemas que identificaram na autarquia da cidade de Nampula. Deve ser um tempo certo, será um cronômetro controlado por mim, mas também pelos telespectadores através do cronômetro. Vamos começar pelo Movimento Democrático de Moçambique. Carlos Chaide, bem-vindo aqui ao debate eleitoral. Quais são os 3 maiores problemas que identificou em Nampula e quais são as soluções que propõe para hoje? Boa noite, telespectadores que estão lá em casa. Para nós, como MDM, primeiro quero me apresentar, chamo-me Carlos Chaide, sou cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique. Portanto, os grandes problemas que nós já identificamos aqui em Nampula primeiro problemas de água potável. Nós sabemos que nós temos problemas sérios de fontenária nos bairros que não existem praticamente, e vocês sabem muito bem que a barragem que já existe aqui nesta cidade é uma barragem muito antiga e praticamente está ultrapassada com relação àquilo que é em termos do desenvolvimento da população da cidade de Nampula. Portanto, é questão também de transporte.
Este também nós já identificamos, temos problemas sérios de transporte urbano e vimos que as nossas mamães, nossas irmãs, a população no geral, passa muito mal para chegar nas suas casas. E outro problema que nós identificamos é o problema de ordenamento territorial, que quase não existe, como vocês sabem muito bem, que o que nós estamos a assistir nos novos bairros é triste, é praticamente a aldeia. Em pleno século XXI, assistimos que um bairro que não tem infraestruturas verdes e mais outras é completamente inaceitável. Portanto, são esses 3 problemas e temos mais outros que podemos mais tarde aqui referenciar. Em termos de soluções, ainda tem 1 minuto e 20 segundos. Sim, as soluções, primeiro nós dissemos que a nossa governação será participativa. Nós vamos ter que conversar com os nossos munícipes e pronto, vamos ter as soluções trazidas pelos próprios munícipes da cidade de Nampula. Pois, muito obrigado. Vamos então ouvir Santos Almeida, que é do partido AMUCE. Santos tem, e vamos acertar agora os 3 minutos, para dizer-nos quais são os 3 maiores problemas que o partido AMUCE identificou e como é que pretende resolvê-los nos próximos 5 anos. O relógio começa a contar agora. Obrigado. Gostava primeiro de cumprimentar os telespectadores e encorajá-los para estarem atentos ao nosso debate. Porventura pode ser que seja benéfico compreender e conhecer o candidato. E relativamente à questão que coloca, de facto, o município de Nampula é difícil identificar os problemas, porque todos existem. Não há nada que se fez, praticamente. Mas para todos os efeitos, para atender à questão que colocou, eu vou de novo voltar à questão de tanto o ordenamento territorial. É um problema grave, no sentido de que não existem vias de acesso, os bairros entre si não se comunicam. Mesmo aquelas estradas que já existiam, estão todas esburacadas. Então, há necessidade de intervir neste setor. O segundo caso tem a ver com a questão de limpeza da cidade. Limpeza e saneamento. Há problema de drenagem, estão todas entupidas, é preciso limpar, intervir e, de certa maneira, garantir que a cidade esteja limpa como antes já vimos nesta cidade. E o terceiro problema, naturalmente, há de ser a água. Eu estava em Namicopo, percebi que a população aqui perto, Namicopo, não faz 300 metros para chegar a Namicopo. Mas a população ainda recorre a poços tradicionais, cavar a enxada curta para beber. E aquilo verificamos com muito sentimento e a necessidade de fornecer a água àquela população. Pois. E soluções? Como é que pensa resolver? Naturalmente, temos que intervir, abrir vias de acesso e, para isso, teremos que recorrer aos fundos que existem e vamos recorrer a solicitar financiamentos. Aliás, tenho conhecimento de que o município, neste momento, não sabemos por que não aplica. Há um dinheiro que foi financiado pelo Banco Mundial, está intacto, não foi mexido, não sei onde querem levar. Até agora que estamos nas eleições, não estão a aplicar esse dinheiro. Se for, eu vou te chamar a atenção para depois, amanhã, seguir a via do Siquia. Siquia que é perto. Não vai chegar. Há uma ponteca que está aí, está interrompida. Não há acesso. Mas aquela via já foi financiada. Portanto, há dinheiro para isso. Mas há falta de vontade. Pois. Cuxucuro, bem-vindo aqui ao nosso programa. Tem também 3 minutos para dizer-nos quais são os 3 principais problemas que esta associação de cidadãos identificou e como é que os pretende resolver. O relógio começa a contar agora. Boa noite aos telespectadores da ASTV. Nós estamos aqui, meu nome é Camilo dos Santos Carlos, em representação do Grupo de Cidadão da Associação Amigos do Amorano para Moçambique Melhor. Indo mesmo à questão que me coloca a chave, nós como Grupo de Cidadão, a primeira coisa que identificamos é a questão mesmo da inclusão. Essa é a razão que nós estamos nesta linhagem para concorrer às eleições em Nampula, porque estamos a perceber
Cuxucuro, temos alguns problemas com o microfone. E para uma solução imediata, eu vou pedir aos meus colegas para suspenderem o relógio. Teremos de começar de zero. Vamos trocar de microfones, por favor. Vai beneficiar deste problema, certamente, mas é porque simplesmente não se ouviu nada do que disse. Então, vamos recomeçar e o relógio começa a contar agora para nos falar dos 3 principais problemas. Tá certo, obrigado. Mais uma vez, meu nome é Gamito dos Santos Carlos. Em representação da Associação dos Amigos do Amurani para Moçambique Melhor, que é o grupo proponente a esta candidatura. Nós, como associação, o primeiro problema que identificamos é a questão de inclusão. Essa é a razão que nós estamos a concorrer como associação, que é pela primeira vez na história de Moçambique, uma organização da sociedade civil meter-se em processos de votação, de eleição. Em Nampula nunca tinha acontecido. O segundo problema que nós identificamos ao nível da urbe é a questão de redimensão dos chapas, das rotas. Nós temos 3 rotas numa cidade tão grande como esta, que é Moaivir, Moala Expansão e Memória, que na verdade numa cidade tão grande devia haver mais rotas e nós, como solução, iremos redimensionar essas rotas, iremos criar novas rotas e também vamos fazer com que o encurtamento de rota que se verifica hoje acabe com a redimensão de rotas. E o segundo problema é a questão, a cidade de Nampula, como estavam a dizer os meus colegas, tem um problema de urbanismo. Nós, como Associação dos Amigos do Amurani para Moçambique Melhor, iremos criar um ambiente urbano, trazendo a cidade de boa postura, trazendo a urbanização no seu verdadeiro sentido. A cidade de Nampula sofre de problemas de água, problema de saneamento, e nós também, como associação, iremos intervir no problema de saneamento. Olha, uma cidade tão grande como esta, não temos sequer uma casa de banho pública, um sanitário público, digamos assim. Ao nível da urbe não temos nenhuma. Depois temos a questão também do ambiente urbano. E nós estamos a dizer que os gestores desta cidade atualmente não estão a gerir no ambiente urbano. Olha aqui, nós temos áreas de lazer que foram abandonadas e nós iremos revitalizar como Associação dos Amigos do Amurani, porque o nosso manifesto é dar continuidade daquilo que o falecido, nosso patrono, não deu por terminado. Então, como associação, iremos dar por continuidade. Depois, iremos apostar pela gestão participativa e planificação participativa, onde o munícipe irá também participar nos processos de planificação para que a sua opinião conste no nosso plano de atividade, no nosso plano de execução e também a sua opinião conste nas nossas soluções. Essa razão iremos apostar no orçamento participativo, assim como na questão de planificação participativa. Nós também, como associação, iremos também impulsionar a educação ao nível da urbe, porque nós temos conhecimento que a educação primária devia pertencer ao município, mas algo que não está a acontecer, e nós, como associação, trazemos proposta para resolver essa questão. Vamos trazer creches comunitárias, porque nós sabemos que a criança deve ser educada a partir da sua etapa, digamos, de aprendizado, e iremos trazer as creches comunitárias para trazer como solução nesse aspecto. Obrigado. Pois, muito obrigado. E vamos chegar já à segunda ronda desta nossa interação. Continuamos com o relógio a marcar 3 minutos. Tivemos o Movimento Democrático de Moçambique a falar de 3 problemas. E para a solução falou da participação dos munícipes. Os munícipes vão participar para resolver os problemas de que falou aqui. De que maneira? O que é que os munícipes vão fazer para garantir que se resolva o problema de água potável, o problema de transporte, assim como o problema de ordenamento territorial? O que é que não está a ser feito com o público hoje e que com a sua liderança vai ser feito? Os 3 minutos começam a contar agora. Muito obrigado mais uma vez. Eu acho que quando eu digo os munícipes vão ter que participar na nossa governação, eu estou-me a referir exatamente a problemas que tu só podes resolver com a participação dos munícipes. Portanto, se estás na Moala Expansão, por exemplo, tem lá secretários dos bairros, tem lá a população que vive naquela zona. Tu tens que conversar com eles e perceber quais são os problemas que eles enfrentam ali. E daí tu faz o acompanhamento daquilo que eles precisam. E é mais ou menos isto. E outra coisa que eu queria trazer aqui como um desafio
é exatamente nós vimos que os nossos empresários aqui nessa cidade sentem-se sufocados com os impostos. Nós queremos baixar os impostos. É verdade que é um desafio que é necessário conversar, haver um diálogo com os nossos municípios, principalmente aos nossos empresários, que não conseguem fazer quase nada porque os impostos municipais são muito altos. Então, é mais ou menos isso, e nós vamos trazer um diálogo aberto com os nossos municípios da cidade de Nampula, e que eles também vão ter que nos dizer o que é que nós temos que fazer daqui em diante. Mas se nós ganharmos as eleições, de certeza que o caminho será aberto e o diálogo também será aberto, e eu não sou e não serei o presidente do escritório. Estarei sempre no terreno a procurar saber quais são as soluções que a população vai nos apresentar. Pois, muito obrigado. Vamos recomeçar o relógio para ouvirmos o que o partido AMUS pensa efetivamente em relação ao ordenamento territorial e também a questão da água. Fala de água e recorre ao bairro mais populoso aqui da cidade de Nampula, que é Namicopo, onde supostamente as pessoas ainda recorrem aos poços tradicionais para terem acesso à água. Qual é o plano efetivamente em relação ao ordenamento territorial? O que é que vai ser feito daqui, portanto, nos próximos 5 anos, que não está a ser feito agora, e que isso possa resvalar na melhoria de qualidade de vida dos cidadãos de Nampula? E em relação à água, o que é que vai fazer efetivamente? Muito bem. Acho que vamos nos lembrar que esta cidade resulta da implantação colonial. Há mapas topográficos que já estão depositados no Conselho Municipal. O que acontece é que, por negligência da autoridade administrativa do município, não fiscaliza as construções, atribui apenas as licenças, não vão ao terreno, principalmente antes de autorizar a licença, para verificar onde está a intenção, onde é que vai se construir esta casa que se requer. Estão lá técnicos. Pois, outra vez tivemos um pequeno problema com o som, e isto significa que também vamos ter de recomeçar o seu relógio. A pergunta é a mesma, essa foi ouvida pelos nossos telespectadores e por si. Então o relógio começa a contar. Dizia que a cidade de Nampula, ela tanto vem desde o tempo colonial e tem mapas topográficos no Conselho Municipal. Mas as licenças hoje que estão sendo concedidas estão a ser nas vias de acesso, por conta de negligência das autoridades administrativas competentes para o efeito. Não há fiscalização, limitam-se à cobrança de taxas de concessão das licenças, não vão ao terreno para verificar. No nosso caso, iremos nos postos administrativos para verificar e corrigir as construções feitas nas vias de acesso. E desse modo vamos abrindo. E relativamente às águas, há de saber, não teremos muita capacidade de canalizar a todos os bairros. E vamos recorrer a furos. Vamos abrir furos, fontes de água para a população, e temos em mente que, por aquilo que vimos, visitamos todos os bairros, Namicopo pode necessitar, no primeiro momento, 10 ou 7 poços. E também o outro bairro mais populoso é aqui no Maivire, na zona do Siquia, onde a estrada não chega, e há necessidade, de facto, de voltar a revisitar a necessidade de abrir vias de acesso. E com este plano, vamos abrir tanto as fontes de água naquele bairro. E o bairro de Maivire começa daqui atrás da Academia Militar até no Siquia, é muito extenso. E desenhamos 15 fontes de água. E julgamos, num primeiro momento, é suficiente para aquela população. Mas outras necessidades poderão vir. E aqui o outro aspecto era de saneamento. Falei de saneamento, e nós pensamos que é preciso construção de aterro sanitário e também tratar os resíduos. Construção de quê? Aterro sanitário. Pois. E o município não tem. E é estranho que um município tão grande como este não tenha aterro sanitário. O lixo está sendo lançado no meio do bairro. Verificamos isso em Namicopo, na zona de Pinto Soares. Entre a população, o lixo está lá a ser depositado. Outro lixo está a ser depositado nas vias que o município diz que está a construir a estrada com o pavê. Então, isto é um erro técnico. Significa
na nossa governação, nós iremos trabalhar como os pensadores, tanto topógrafos, ambientalistas e arquitetos, que vão nos aconselhar. Nós levamos conosco a idoneidade, a humildade e a moral. Esses são os elementos ricos que vamos trazer na nossa governação. O conhecimento vamos adquirir dos pensadores, dos vários parceiros inteligentes. Pois. Ora bem, muito obrigado. Vamos agora ouvir o grupo de cidadãos que fala que, em geral, toca nos mesmos aspectos que os outros tocam, mas fala de duas coisas sobre as quais eu gostava de ter um aprofundamento, nomeadamente inclusão. Diz que falta inclusão. Gostava de perceber inclusão em quê e como é que se manifesta esta exclusão de que está a falar. Não é inclusão, é exclusão. E, segundo aspecto, diz-se que neste momento não está a haver uma gestão de forma urbana do município. O que é que isto significa? O que é que não está a acontecer que devia acontecer em condições normais numa gestão urbana? O relógio, para 3 minutos, já está a contar. Certo. Falar da inclusão no município de Nampula, na verdade, falamos mesmo a questão da governação municipal. Olha aqui, um aspecto concreto que nós vamos trazer na nossa governação a partir da inclusão é que nós, como grupo de cidadãos proponentes, não vamos olhar cores partidários. E porque nós somos associados e a associação não tem cor partidária, não vamos olhar cor partidário para nomear alguém a assumir uma função. Não vamos olhar o que se verifica hoje em dia é o nepotismo acentuado ao nível das governações, onde para ser chefe tem que ser filho do Antônio, o Antônio que tem alguns laços lá dentro do partido. Para ter acesso ao emprego mesmo, tem que ter alguns laços de um partido político, o que na verdade a juventude que não faz parte da política fica prejudicada. Então, nós como grupo de cidadãos estamos a vir para acabar com este tipo de problemas. Nós vamos colocar as pessoas com capacidade, pessoas de acordo à nomeação por competência, e vamos colocar os concursos publicados e todos vão concorrer em pé de igualdade. Então, esta será a nossa tônica para o município de Nampula. A questão de nomeação de secretários do bairro. Nós sabemos que quem ganha, normalmente, o partido acaba colocando o delegado que era do bairro, daquele partido, acaba sendo o secretário do bairro. Mas nós, como Associação dos Amigos do Amurani, vamos acabar este vício, porque vamos colocar o secretário indicado, ou melhor dizer, eleito pela população residente, não importa se é do partido X, Y ou Z. Na verdade, se a população concorda que ele seja secretário do bairro, então não temos problema nenhum de trabalhar com ele. E nós iremos dar salário a esse secretário para dar continuidade e dar proatividade naquilo que vai fazer ao nível do bairro. Então, esta é a nossa tônica. Pois, mas Gamito, o município em geral não é um empresário. Como é que pensam em gerir a questão do emprego? Disse que vai dar emprego aos jovens, porque hoje há nepotismo no acesso aos empregos. O município não é uma empresa. Como é que pensa em gerir a questão dos empregos? Eu estava a dizer que nós vamos publicar os concursos públicos ao nível do município. Ok. O município é uma instituição. Tem havido vagas, uma vez a outra. O que é que acontece? As pessoas vão buscar aqueles membros do partido, porque correram na campanha, ou porque tem uma dívida dentro do partido, e colocam lá como uma entrada tácita. Digamos, só pelo fato de você ser membro do partido e você ter acesso a assinar o contrato. Então, nós, como amigos do Amurani, quando houver oportunidade de vaga, vamos divulgar o concurso e todos vão concorrer em pé de igualdade. É essa situação que nós estamos a dizer, que vamos resolver a questão da inclusão. Pois, muito obrigado. Gamito, vamos reiniciar o relógio e desta maneira vamos ter 2 minutos para responder à próxima questão. Trazem todos projetos diferentes e vou pedir para que passe esse microfone que está com o Gamito ao Carlos Said. É só este microfone que está a funcionar devidamente. Carlos Said, vou pedir para deixar aí o microfone para não criarmos mais problemas de som. Serão 2 minutos para responder a minha seguinte questão, que é em relação à gestão de recursos financeiros. É a dor de cabeça de muitos. Não mais do que 6 meses atrás vimos um problema, um alvoroço, sobretudo aqui na província de Nampula, não só no município de Nampula, como também em Nacala. Havia problemas de recolha de lixo, mas também na cidade de Maputo, e a justificação parecia até ensaiada. Não há dinheiro no município. Como é que vocês pensam em gerir, primeiro em gerar receitas e depois gerir essas receitas? 2 minutos. Bom, muito obrigado mais uma vez. Eu não acredito que é falta de dinheiro. Eu acho que
é problema de aqui que nós chamamos de... Para mim, as pessoas que estão neste momento a dirigir o município de Nampula não são fiéis. É falta de fidelidade. Portanto, não são fiéis àquilo? Não são fiéis àquilo que eles deviam fazer. Estamos a falar de falta de fundos. Eu não acredito muito. Eu trabalhei no município durante 3 anos e estive em várias áreas do município. Portanto, não estou aqui a tatear ou a procurar o que é isto de como gerir os fundos do município. Porque, na verdade, o município de Nampula é o município com mais receitas, talvez, se não, talvez o terceiro município ou o segundo. E não se justifica que não se tire lixo na cidade de Nampula por falta de fundos. Eu acho que é questão aqui de corrupção que está generalizada. E como é que o Carlos pensa em reverter isso? Não, eu, na verdade, eu tenho que gerir, aliás, o MDM, como governo, vai gerir os fundos do Conselho Municipal de forma a chegar a servir, aliás, ao município. Estamos a falar de recolha de lixo por falta de meio. Como é possível isso? Se você tem dinheiro que todos os dias recolhe nos mercados. Então, essa é a questão de pôr os bons gestores nos mercados e explicar aos nossos funcionários que esse é um bem público. É preciso gerir com responsabilidade. E é isso que nós vamos fazer. Vamos gerir com responsabilidade, de modo a trazer aquilo que os municípios estão à espera de nós. Estamos a falar, por exemplo, de falta de contentores, uma coisa que não é possível. Para além de que existem parceiros. Nós temos parceiros que estão à espera que nós entremos no governo para poderem apoiar, porque eles sabem que o MDM optou sempre por boa gestão. Pois. Muito obrigado. Muito obrigado. O tempo também já estava esgotado. Obrigado pela sua resposta. E vamos ouvir o que tem o partido AMUS em Mangas para fazer a gestão dos recursos financeiros, que, de acordo com os que estão a governar os municípios agora, não há. Eu começaria a dizer que, na verdade, concordaria com ele que Nampula não tem grandes problemas financeiros, do ponto de vista de capacidade de recolha de receita, né? Há muitos mercados e a fonte de receita é maior, é relevante. Fala-se por ali, há muitos amigos que dizem que Nampula tem mais dinheiro que Malawi, compreendido no seu conjunto. De facto, o problema é como é gerido o dinheiro. Como a MUS é um partido que nasceu aqui, não vai levar o valor do dinheiro de Nampula para outras áreas. O que acontece, a maior dificuldade dos partidos que passaram a dirigir é que não há independência de gestão financeira. Há uma orientação exterior do município de Nampula, por exemplo. Está alguém? O presidente não tem uma autonomia de decidir o que deve fazer por aquele manifesto que fez, que apresentou, as preocupações e propostas que ofereceu, não tem capacidade de decidir por si. A MUS não terá uma subordinação do outro chefe que não seja o próprio presidente do município, mas há de consultar os sábios, como disse, parceiros inteligentes, como fazer isto, mas há dinheiro. Eu acabei de dizer que o município neste momento tem muito dinheiro. Por que não aplicam esse dinheiro? A falta de vontade, a falta de idoneidade e a falta de humildade. Humildade significa como devo fazer isto? E recorrer aos parceiros inteligentes. Eles vão lhe assessorar. Vai ao município e vai perceber que quem está nas finanças é alguém que está ligado ao membros sêniores do partido. E essa pessoa não há de poder aconselhar o presidente, porque vai receber instruções superiores do familiar que está querendo aquele cargo. Portanto, com a MUS, vamos colocar pessoas competentes nos setores certos, de sua capacidade, e vamos gerir, aplicando o dinheiro localmente. Pois. Não haverá problemas. Obrigado. Tempo esgotado. Vamos, amigos de Mahmoud Amurano, Moçambique, Cuxucuro. Há esta questão de recursos financeiros. Os seus colegas dizem que isto não devia ser problematizado aqui em Nampula porque não há falta de dinheiro. Concorda, primeiro, com esta colocação e depois, como é que pensa em fazer a gestão deste dinheiro? Se é que concorda deste muito dinheiro que existe em Nampula que está a ser mal usado? Bom, eu concordo com o que os colegas acabaram de falar, acabaram de dizer, que na verdade Nampula tem capacidade suficiente para suprir as necessidades do município. Um dado exemplo
E eu que estou a falar em referência ao nosso patrono, Mahamudu Amurani. E eu fui diretor de mercados e feira ao nível do município de Nampula, fui diretor da empresa municipal de transportes, que são dois compartimentos que geram receitas ao nível do município. Então, o município de Nampula, na nossa gestão, não vai ser novidade a gente conseguir resolver os problemas dos munícipes de acordo às nossas capacidades financeiras que nós temos em Nampula. Nós temos a base de dados, por exemplo, para resolver isso. Podemos atualizar a base de dados do IPRA. Neste presente momento, o IPRA não se cobra devidamente porque há nepotismo dentro do município. Você vai medir uma infraestrutura de alguém e depois estás a receber uma chamada do Antônio a dizer que não passa por aí. E isto é uma realidade que está acontecendo no município. Então, nós, como amigos do Amurani, olha que o Amurani, na nossa governação anterior, eu estava do lado dele, que por algum momento passamos cerca de 6, 7 meses sem receber o FCA nem o FIA. Mas a pagar-se salário, nunca transitou salário, nem sequer um mês. Mas estamos a falar agora, o município não tem salário, quase há 1 mês e meio que não tem salário. Então, isto aqui, na verdade, ao nível do município de Nampula, é possível coletarmos receita, desde que a gente saiba aplicar essas receitas devidamente. Então, nós vamos atualizar a base de dados do IPRA. O que acontece em Nampula, neste presente momento, é de que os políticos, querem agradar o eleitorado. Meu patrono dizia, o presidente Dr. Amurani, nunca procure o voto de maneira mais barata. A ideia qual é? Vou deixar vendedores de rua, porque no final, se eu tirar os vendedores de rua, vão me penalizar no dia de voto. Não posso colocar as ruas bem parceladas pelo fato, se eu destruir aquela casa, não vou receber voto. E a cidade acaba se danificando. É a mesma situação que acontece em questões de receita. E nós vamos resolver. Meus caros, quero agradecer pelas explicações que deram neste primeiro momento do nosso debate eleitoral. O programa continua e espero que o caro telespectador também não se esqueça que a qualquer momento poderemos sair da STV generalista, mas isso não pode ser um problema para si, porque com um celular como este já pode acompanhar-nos através da STV Play, através do aplicativo ou então entrando na web. São facilidades que também permitem que o caro telespectador, estando onde estiver, possa acompanhar não só os debates eleitorais, assim como as notícias informativas que são passados aqui na STV Notícias, como também as notícias e os programas todos da STV. Portanto, a justificação de não ter tempo para ficar em casa já está ultrapassada. Vamos passar para um segundo momento, meus caros. Este segundo momento é o momento em que vocês confrontam-se, fazem-se perguntas em relação àquilo que foi a apresentação de cada um, mas também em relação aos problemas que vocês conhecem aqui no município de Nampula. Vou começar por si, aqui da Associação Chucuro, o Camito, para compreendermos, ou para termos a sua pergunta. Neste momento vamos ter o relógio acertado para 1 minuto para fazer as perguntas e depois 2 minutos para fazer as respostas. Pode fazer os 2 ou pode fazer apenas a 1. O relógio já conta. Bom, e eu gostaria de fazer a pergunta ao MDM, como é que conseguiria gerir a questão de, estava a falar aqui das receitas, que na verdade não consegui entender como é que vai suprir, como é que vai conseguir ultrapassar esta dificuldade financeira que é verificada nos municípios. Então, a explicação dele não foi concisa, essa é a razão que eu não percebi. Gostaria de perceber quais são as fontes que vai recorrer para conseguir as receitas. Pois, é só para ele a pergunta? Neste presente momento, sim. Muito obrigado. Agora vou pedir só porque aguarda um pouco para acertarmos o seu relógio, que vai contar por 2 minutos para responder à pergunta do seu colega. Tem 2 minutos para responder a esta questão, que diz que não compreendeu como é que afinal vai fazer a gestão dos recursos financeiros do município de Nampula. O tempo já conta. Boa noite mais uma vez. Muito obrigado. Eu acho que essa pergunta é muito simples. Eu estou a dizer que o MDM é uma escola. O MDM é o patrono de boa governação. Só bastar falar isso é tudo. No MDM, tanto como vocês viram, todos aqueles que governaram no MDM e foram bem vistos, a partir do próprio falecido nosso presidente Amurani, o Araújo, o Carija agora na Beira, eles aprenderam na escola do MDM. É aqui onde se aprende como se faz a gestão do bem público. Por isso, não há dúvida que nós vamos gerir isto, naturalmente com pessoas qualificadas para gerir os fundos públicos.
E sugerir é fácil. É só questão de você colocar a pessoa no lugar certo. Por exemplo, nós estamos aqui a assistir em Nampula, cheio de lixo. De facto, não há necessidade, porque que tem que ter lixo. Se tu tens fundo, por que não ir comprar os contentores? Se tu tens fundo, por que não ir lá pagar os salários que, por exemplo, em Nampula, 3 meses sem pagar salário? Onde é que já viu isso? Não é possível. Nós estamos a assistir, só para lhe situar, e parabéns ao meu companheiro, o Cariz, o Albano Cariz Napeiro, que está a pagar até o TSU. Isso significa que no MDM é isso que se pratica. Portanto, não há dificuldade como gerir os fundos. Irmão, muito obrigado. Queria responder isso. Pois, muito obrigado, Carlos Cheide. Vamos agora ouvir a sua questão. Pode ser para qualquer um dos dois, mas deve ser feita dentro de 1 minuto. E os segundos já estão a contar. Eu começaria pelo MDM, relativamente à gestão financeira. Eu tenho domínio dos problemas que o Amorani teve. Um dos problemas era mesmo financeiro, porque era exigido enviar os dinheiros para a Beira. E ele tinha problemas com a sua direção. Por muitas vezes interagimos nesse aspecto. E ele era de política de gerir os dinheiros localmente, porque no manifesto assim assegurou o eleitor. Conseguiu o voto porque o eleitor acreditou no plano que ele apresentava. Mas teve os problemas. Não sei como é que terminou a gestão desse conflito. Mas gostava do meu amigo saber como que ele vai fazer, vai se libertar dessa pressão da hierarquia. Em relação ao colega, falou de vendedores da rua. Também falava de nepotismo para aqueles que estão funcionários atuais. Gostava de saber como que vai fazer os funcionários atuais, que são familiares dos outros, vai mandar embora, e os vendedores da rua também vai mandar embora. Para onde vai dirigi-los? Muito obrigado. Pois. Muito obrigado. Vamos começar mesmo com o Gamito. Para responder esta pergunta, tem 2 minutos. Como é que vai gerir os familiares que foram supostamente contratados num processo de nepotismo, e como é que vai gerir também os comerciantes informais? É a pergunta do partido Almoço. O tempo já conta. Na verdade, em relação aos familiares contratados no município, nós não vamos mandar embora, pelo fato de que não assumimos o que passou, mas nós vamos prometer organizar a casa a partir do momento que nós tomarmos as pastas. Então, não vamos mandar embora ninguém, mas vamos assumir que, a partir daquele dia, a festa na aldeia termina. Quem entra no município, entra por via de concurso público. Não porque é familiar do Antônio, nem familiar de Joana, mas nós vamos admitir as pessoas de acordo aos concursos públicos e resolvemos o problema do nepotismo que hoje no município é visível. Agora, a questão dos vendedores de rua. É claro que os políticos, se perguntar todos aqui, vão dizer que não vão mandar embora vendedores de rua. Mas nós, como Associação dos Amigos do Amorani, vamos tirar os vendedores de rua e vamos colocar nos mercados. Porque é assim como o Código de Postura recomenda. Na rua não é para se vender. Vender é para no mercado. Esses vendedores de rua terão acesso ao mercado sem maus tratos, sublinho, de maneira ordeira, conversando e levando a eles, lembrar como eu disse, eu fui diretor de mercado, geri mercado nesta cidade. E naquela altura não havia vendedor de rua. Eu mesmo tirei o mercado, como chamam os vendedores de rua, para o shopping do povo, que foi construído por nós e planificado por mim, que estou aqui. Então, não vai ser novidade eu tirar vendedores de rua e sem nenhuma confusão, sem conflito. Então, por isso, eu vou tirar vendedores de rua assim, de maneira estratégica, sem confusão, sem milandos e para colocar a cidade ordeira. Hoje os vendedores estão na rua porque as pessoas estão à procura de voto. As pessoas que têm medo de tirar aqueles vendedores porque amanhã não vão ser votados. Porque as pessoas daqui não fazem obras, não mostram ao povo, aproveitam-se de procura de caçar o voto de maneira mais barata, deixando a ilegalidade acontecer para aproveitar-se do voto. Então a Associação dos Amigos do Amorani vai tirar vendedores de rua de maneira organizada e ordeira. Muito obrigado. Obrigado. Vamos ouvir Carlos Cheide. Vou pedir para que passe o microfone. A pergunta do seu colega é como é que se vai libertar. Ele assume que há um problema de canalização de fundos da cidade de Nampula para a cidade da Beira, onde está também o MDM a governar. Muito obrigado. Eu não vou fazer ressonâncias disso que está a falar aqui. Portanto, eu acho que é uma pergunta um pouco esquisita. Como eu disse,
o município, aliás, o MDM é uma escola. O presidente Amurano foi brilhar porque o MDM estava lá. Está lá o presidente Cariz a brilhar porque o MDM está lá. Portanto, eu não vejo aqui essas perguntas, às vezes eu fico sem resposta, porque, na verdade, o que aconteceu, o que está-se a falar, é tudo mentira, não é verdade. O presidente Amurano estava bem no MDM, por isso o que ele estava a fazer era a orientação naturalmente do MDM. Portanto, muito obrigado, não quero mais alongar essa conversa. Pois, o que pode alongar são perguntas, porque agora vai começar o relógio a contar 1 minuto para fazer perguntas aos seus colegas e queremos, a partir de agora, ouvi-lo. 1 minuto. Bom, eu não sou muito de questionar as pessoas no painel, mas eu estou um pouco... queria questionar ao meu colega, o Gamito. Eu, na verdade, o que eu sei é que sociedade civil muitas vezes vem para aconselhar os partidos políticos. Eu não vejo sociedade civil que venha, apareça na corrida presidencial, por exemplo, na corrida de qualquer coisa, como se fosse partido. Aliás, para mim já é um partido. Eu acho que a sociedade civil, se quer se manter como sociedade civil, devia manter-se no lugar onde está e continuar a aconselhar a nós que assumimos que nós somos partidos. Esse aqui devia ser o papel da sociedade civil. E qual é a questão? Depois, não percebi? Qual é a pergunta? A pergunta que eu faço é sociedade civil ou é um partido? Porque aqui já se fala Associação Amigos da Amurano. E o que nós sabemos é que o Amurano foi presidente do MDM. Nunca foi fora disso. Então, é a minha pergunta que eu queria deixar para o está esgotado já. Vamos então ouvir o Gamito, que vai ter 2 minutos para responder a esta pergunta, se é um partido ou é um grupo de cidadãos. É verdade que a lei das autarquias permite que grupos de cidadãos que não sejam partidários possam fazer este concurso, mas há esta inquietação da parte de Carlos Cheio. Bom, eu não sei se posso esclarecer, porque o Chavo acabou de explicar agora. Na verdade, por imperativo da lei, a lei permite que os grupos de cidadãos organizem-se e submetam sua candidatura de maneira independente dos grupos partidários. Estamos a falar dos partidos políticos. Então, porque a lei permite essa possibilidade dos grupos de cidadão concorrer, essa razão que o grupo de cidadão organizou-se em associação dos amigos do Amurani e para Moçambique Melhor, Coxucuro, e está a concorrer neste presente momento, nesta corrida, e vai até ao fim. Agora, se os partidos políticos estão com medo deste movimento, a culpa já não é nossa. Vamos trabalhar, vamos mostrar e vamos trazer aquilo de acordo à lei moçambicana impera. Agora, a questão de aconselhar aos partidos políticos, nós vamos continuar a aconselhar. Essa é a razão que a nossa política é de cidadania, não política partidária como os partidos políticos estão a fazer. Se forem a ver, mesmo o Carlos Said sabe disso, nós não nos metemos em politiquices baratas como está a se fazer aqui, como eu estava a dizer, que por algum momento, se houverem políticas baratas, a Associação dos Amigos do Amurani distancia-se dessas políticas baratas. Então, nós continuamos como sociedade civil a representar a população desfavorecida, porque a juventude muitas das vezes é usada nas campanhas e no final do dia, vamos na tomada de decisão, a juventude não está lá. Divulgou-se recentemente o relatório, já divulgou-se do CIP, assim como da ALTA, que é uma instituição ligada ao CDD, que também a juventude não tem participado nos processos de tomada de decisão. Então, nós como a sociedade civil, como a Associação dos Amigos do Amurani, viemos inverter esse cenário. Vamos colocar a juventude a tomar decisão, vamos colocar o deficiente. Se for a ver na nossa lista, temos deficientes, temos mulheres viúvas, temos jovens, temos adultos, idosos, na nossa lista de candidatura. Levamos toda a camada desfavorecida para concorrer às eleições de 2023. E muito obrigado, nós vamos até lá. Ora bem, vamos até lá ao segundo momento do debate eleitoral. E agora, não serei eu, nem serão eles a fazerem as questões, serão os munícipes. Porque sim, fomos à rua e ouvimos o que os munícipes de Nampula têm enquanto inquietações. Aqui não são só perguntas, há inquietações que são feitas pelos munícipes. Vamos ouvir e depois teremos espaço para que os cabeças de lista possam responder a estas inquietações. Serão 5 minutos para cada um debruçar-se à volta das inquietações apresentadas, mas também fazer as últimas considerações. Não se esqueça, caro telespectador, a qualquer momento poderemos sair do canal aberto da STV. Então, para que não perca nenhuma palavra a ser dita aqui, é melhor
que vá baixando o aplicativo STV Play, porque este aplicativo é a sua televisão mais próxima de si. Vamos ver estas perguntas dos munícipes e logo a seguir teremos as respostas. Será um tempo de 5 minutos. Basicamente é a mobilidade. O que é que eles pensam acerca da mobilidade? Essas estradas, não sei se já são do tempo colonial. As viaturas estão sendo adquiridas diariamente. Estão a entrar viaturas com uma tonelagem que, se calhar, não é para a consistência dessas estradas. Então, qualquer investimento que vier a fazer sobre isso aí é deitar o dinheiro no chão. É o dinheiro do povo, não é? Então, para mim, basicamente, é a mobilidade. Eu queria perguntar o que essas entidades, cabeça de listas, o que vão trazer para nós jovens da cidade de Nampula. E nós também queremos melhoramento, né? Tem vias. Por exemplo, a cidade de Nampula tem muitas estradas que não tem pavê, então queremos essas estradas melhorar. Porem pavês, transportes, porque tem muitos trabalhadores que saem do serviço à noite, mas não têm transportes, como chegar em casa. Então passamos muito mal através de transportes. O que é que eles têm para o benefício da cidade de Nampula, neste caso em particular em questões urbanísticas, visto que nos últimos tempos a cidade de Nampula está a se tornar um assentamento informais, principalmente na área do comércio. O comércio está sendo praticado de forma informal. E a questão dos resíduos sólidos, a recolha dos mesmos está a ser de uma forma muito fracassada, visto que há um déficit nos transportes de recolha dos mesmos. A única pergunta que eu tenho a fazer é que depois de tantas eleições que houveram em Nampula, desta vez é a vez da juventude. Eu queria saber do candidato inscrito o que é que promete para os jovens. Controlar a cidade, ver, está cheio de buraco a cidade, está cheio de lixo, pior esse nosso bairro, aquele lixo que está aqui que não vale a pena. Temos uma ponta ali que está quase a desaparecer. Ora bem, ouvimos estas inquietações e perguntas e vamos colocar o relógio. São 5 minutos que temos, cada um dos cabeças de lista tem 5 minutos para fazer esta resposta. Responde a estas inquietações, mas também faz a última comunicação aos munícipes da cidade de Nampula. Vamos começar por si, Carlos Said, do Movimento Democrático de Moçambique. São 5 minutos a contar. Muito obrigado. Como eu dizia aqui, o MDM é o patrono de boa governação. E nós já demonstramos nessa cidade que fizemos o melhor, que até os outros começaram já a imitar. Começou do MDM. Fez aprender aos edis do país que é possível servir bem os munícipes de qualquer cidade. Portanto, neste momento, nós estamos já a programar, se gente for votado e tomarmos o poder, vamos comprar 40 autocarros, vamos distribuir para o resto dos nossos bairros aqui da cidade de Nampula. Isso é que é uma realidade e vamos fazer porque fizemos no passado, quando estávamos a governar, tivemos também 40 e tal autocarros, estavam a funcionar. Infelizmente, ouvi dizer que foram vendidos até em quilos, foram vendidos a ferro velho. É triste. Quer dizer, é aquilo que estávamos a falar, falta de gestão. Com relação aos jovens, nós temos programa para os jovens e na nossa lista da Assembleia Municipal, como vocês vão ver, talvez vão ter acesso, nós temos 70% de jovens na lista, para dizer que, para mim, é como se fosse um emprego neste momento. E também vamos apostar no autoemprego. Esses jovens vão ter que ser financiados. Aquele jovem que está aí a fazer alguma coisa, vende alguma coisa, vende, por exemplo, frangos, ou tem uma barraca. Nós no município, na altura, tínhamos lá um projeto chamado SIMAMP. SIMAMP era um projeto que era para financiar as pequenas e médias empresas. E esse projeto existe, infelizmente, está cancelado, e eu sei disso, mas nós vamos reativar esse projeto. Portanto, os jovens fiquem sossegados, que nós vamos continuar com esse processo de financiar o autoemprego.
Portanto, com relação às vias de acesso que se falou aí, nós, na verdade, até agora estamos a fazer o levantamento do que está acontecendo nos bairros. Sabemos que está cheio de pontecas onde as crianças caem, mulheres grávidas, às vezes querem atravessar para ir ao hospital e acabam caindo naquelas pontecas. Nós já fizemos o levantamento. Caso a gente ganhe as eleições, vamos reparar todas elas. As que não existem, vamos ter que fazer de forma organizada em todos os bairros. E vamos requalificar aquelas que naturalmente já existem de forma muito danificada. E queria aqui também falar não sei se o meu tempo ainda dá. Ainda tem tempo. Yeah. Portanto, eu queria aqui também deixar sossegado aos munícipes. Com relação ao transporte, de novo quero voltar a sossegar os munícipes. Que nós, antes de colocarmos o autocarro nas vias públicas, vamos ter que reparar as vias de acesso. Nós sabemos que está problemas sérios de vias de acesso e vamos fazer isso. E temos outros problemas, que esse é o nosso programa. Queremos também construir aterro sanitário e vimos que temos muito lugar aqui no município de Nampula, terrenos baldios, em que nós podemos também construir aterro sanitário para poder depositar o lixo. E outra questão que eu queria também deixar aqui aos munícipes, nós sabemos muito bem que o empresário, eu volto a dizer isso, o empresário, a ser o mini empresário, passa muito mal por causa das elevadas taxas de impostos. Vamos ter que baixar. É preciso não sufocar o empresário. O empresário precisa ficar mais à vontade, trabalhar com mais calma. Se fores a ver, não só as taxas municipais, tem outras taxas centrais. Então, o município acaba não trabalhando para ele mesmo. E também queria aqui trazer um desafio, e eu estava a fazer isso à escutação nos bairros, que o problema da água é muito sério. Não há fontenários quase em todos os bairros. E nós vamos colocar fontenários em todos os bairros da cidade. E a questão da água, de novo, mais uma vez, queria falar mesmo da FIPAC. A FIPAC, nós estamos a pensar agora abrir um escritório em que nós vamos ter que colaborar com a FIPAC, porque assistimos que há munícipes que pagam água sem ter consumido. Portanto, é preciso haver um diálogo com a FIPAC. Nós vamos servir como advogado do nosso município da cidade de Nampula. Por que você paga água se não consome? Muito obrigado. Eu queria deixar isso. O tempo está esgotado e vamos ouvir agora o Partido da Moça. Peço que tome o seu microfone. O relógio vai contar o mesmo tempo, são 5 minutos, para responder a estas questões, mas também pode dirigir-se naquilo que for importante para os seus munícipes nestes 5 minutos. E começa a contar agora. A primeira questão, se percebia, era o que vão fazer para a cidade de Nampula. Nós já nos pronunciamos que a cidade de Nampula está destruída, totalmente destruída. Vamos repor as ruas na zona cimento. Vamos rever a drenagem, o sistema de saneamento. E relativamente aos bairros, vamos abrir vias de acesso. Temos o conhecimento, através de mapas topográficos depositados no Conselho Municipal, áreas onde passava a estrada. Vamos, tanto, negociar com os moradores que tenham casas lá implantadas, para eles afastarem. Vamos criar condições favoráveis e criar serviços onde podemos transferir essas famílias, para termos vias de acesso nos bairros. Os bairros devem se comunicar entre si. Quem tem amigos e familiares no sequia, há de visitar a sua família. O que estamos a dizer, estamos a falar com segurança, respeito, humildade e idoneidade. O Partido Amusi tem pessoas idôneas, tanto seguras, respeitosas e humildes. Então, vamos recorrer, dizia, parceiros inteligentes. Parceiros inteligentes são sábios, são ambientalistas, são arquitetos, e que vão nos aconselhar como fazer e onde fazer, em que momento se deve fazer. Isto faremos. Relativamente à questão de transportes, nós não vamos aqui avançar com o número de transporte, mas faremos um estudo, de acordo com a necessidade. Temos o conhecimento que há problemas de transporte. Dia a dia estão a subir os preços, mas na nossa governação
vamos sim adquirir transporte. Estamos certos que vamos adquirir transporte para desencorajar o mau trato que os municípios estão a passar. E com o transporte nós vamos isentar tanto o pagamento de transporte para idosos e deficientes. Isto é uma certeza. E, enquanto a questão de comércio informal é uma preocupação. Nós temos verificado que os comerciantes informais passam riscos. E só basta se lembrar no mercado do Arresta e ali no mercado do Siquia, no cruzamento de Siquia, as pessoas estão a correr risco de acidente de viação, tanto refiro-me de sinistros por conta disso. Então vamos construir mercados e vamos tanto renovar os mercados que existem. Isso passará por um diálogo com os comerciantes. Cada um vai preferir onde quer que esteja o seu mercado. E, de acordo com a resposta e a declaração do comerciante, vamos construir nos locais preferidos por eles. Temos conhecimento que aqui nos Belenenses tinha muitos, refiro-me do mercado dos bombeiros, recentemente destruído. As pessoas pinturam roupa, tanto na varanda dos moradores. É uma preocupação que notamos. Vamos esse assunto resolver, mas vai passar por comunicação, tanto diálogo com os próprios comerciantes informais. E relativamente ao posto de trabalho, nós não vamos aqui prometer muito com o posto de trabalho, mas vamos tanto servir ao munícipe trabalho. Trabalho significa dar oportunidade ao munícipe de ter um fundo para empreender-se. E a nossa cidade tem muito disso. Vale a pena o seu negócio que o emprego, porque vai ter muitos problemas no emprego. O salário não justifica. Pode ter salário hoje, não vai conseguir gerir 30 dias com as necessidades que tem. Mas o seu negócio vai lhe render mais do que o salário. E queria me referir num aspecto. Para aqueles que estão a começar a vida, o Partido Amúcio está concebendo uma política de concessão de parcelas para os que iniciam a construção de casas próprias permanentes. E temos isto, mas outros aspectos que vamos apresentar no nosso manifesto. Neste momento não é suficiente concluir todo o plano. Pois, muito obrigado. Vamos então ouvir o que tem a Associação Coxucuro a dizer aos munícipes que colocaram aqui um conjunto de preocupações e perguntas. Mas também este tempo é, como dizíamos, um espaço privilegiado. Não se esqueça, caro telespectador, dentro de instantes vamos ter também os comentários de Fernando Lima, Moisés Mabunda e Samuel Simango, à volta do debate que acabamos de assistir. Vamos ouvir a Associação. O tempo já conta. Bom, nós como Associação dos Amoranes acompanhamos atentamente aqui as preocupações dos munícipes. A primeira questão que eu notei aqui foi a preocupação da juventude. Como é que vai se fazer para incluir a juventude no processo de governação? A resposta que eu dou é que, a partir da minha apresentação cá, como cabeça de lista, a juventude já está a se representar. E vamos fazer com que a juventude se represente cada vez mais. Porque está a falar aqui um jovem com menos de 35 anos que, por algum momento, está a aceitar esse desafio e está aqui para representar a juventude e vai carregar a juventude para as suas costas, que, na verdade, esta candidatura é uma candidatura da Malta. Então, não tem como. A questão a seguir foi o melhoramento das vias de acesso. Nós, como Associação Coxucuro, notamos de verdade que Nampula virou uma cidade de caos ao nível de acessos. Não vamos falar só na periferia, mesmo no centro urbano, as viaturas estão a sofrer, estão a passar mal. Temos buracos quase em todas as ruas e avenidas. Então, nós como Associação do Coxucuro, estamos neste presente momento, a ideia do nosso manifesto é procurar parceiros que possam financiar, na verdade, na recelagem das estradas existentes, porque nós sabemos que o asfalto que existe ao nível da urbe é do tempo colonial e precisa ser refeito. Não é questão de tapamento de buraco que vai resolver aquela questão, é recelar novamente aquelas estradas. Então, nós como Associação dos Amigos do Amorane, vamos, de acordo às nossas capacidades financeiras, ao nível do município, recelar a cada rua de acordo às nossas capacidades financeiras. Como eu disse, nós como associação não fazemos campanhas políticas, vamos fazer questões práticas como o terreno oferece.
E depois falou-se aqui da questão de transportes noturnos. A questão de transportes noturnos resolve-se com a redimensão de chapas que eu anunciei anteriormente. Porque os chapas em Nampula, como eu estava a dizer, a questão de procurar propagandas políticas baratas para ter voto, é o que está a acontecer atualmente. O município recusou o aumento da taxa de chapa, mas doravante nós sabemos que os chapas não oficialmente já aumentaram o custo de operação. E olha aqui, um chapa que sai do Moivir para a Faina não vai te levar até ao destino, porque nós sabemos que há encurtamento de rotas ao nível da cidade. Então, para resolver esse problema, temos que fazer a redimensão de chapas. Quer dizer, o chapa que sai de Moivir até Faina pode ter 2 paragens que podem ser pontos intermédios. Nós vamos resolver esse problema nesse sentido. Assim como o município tem a empresa municipal de transporte, a qual tenho o prazer de anunciar que eu geria aquela empresa com todo o prazer. Quando tinham lá os 48 autocarros, nós gerimos aquela empresa de maneira ordeira e todos, até na periferia, tinham acesso ao transporte. Vamos prolongar ao nível do município, através da empresa municipal de transportes, o horário de término dos chapas. Na verdade é um caos para as pessoas que vivem na periferia. Terminam lá mais de, até 18 horas já não há chapa. Temos a situação de urbanização e assentamentos informais. Também nós iremos resolver requalificando os bairros. Como eu disse, a questão de procurar propaganda política está a estragar a cidade de Nampula. Não podem organizar os bairros porque têm medo de voto que vão ser penalizados pelo fato de ir organizar os bairros. Então, nós como associação não vamos ter medo, vamos conversar com a população e que acreditamos que toda a população de Nampula quer um bem comum e vai aceitar a nossa proposta. O Amurani já tinha avançado com isso e nós estávamos do lado do Amurani, soubemos a estratégia onde buscar. Então, tivemos também a situação de gestão de resíduos sólidos, que acredito que a Associação dos Amigos do Amurani vai continuar a gerir. Eu também, para além de ser diretor de mercados e transporte, fui diretor de salubridade ao nível da URB e sabe-se que nessa cidade não havia lixo. Então, nós vamos materializar esse objetivo porque nós já temos experiência de como se faz isto. Então, nós vamos limpar a cidade, vamos colocar os cestos de lixo ao nível da cidade, que já existiam aqui e foram vandalizados e hoje não deram continuidade àquele processo. A questão de emprego, vamos criar as cooperativas municipais. As cooperativas municipais vão consistir em agrupar jovens, capacitar e financiar esses jovens para as pequenas e médias empresas que vão criando jovens para o seu empreendedorismo. Temos aqui a questão do comércio informal. Como eu fui diretor de mercados, conheço bem o que está acontecendo no mercado e vou fazer com certeza, com exatidão e com aquilo que eu já fiz. Os mercados, eu acredito que todos os comerciantes de Nampula, falar de gamito não é novidade. E eles sabem como é que estavam organizados nessa altura. Vamos trazer esse paradigma e vamos organizar, como Associação dos Amigos do Amurani, vamos materializar o nosso manifesto. Muito obrigado. Pois, nós aqui agradecemos pela presença dos três, agradecemos também a si, caro telespectador, que esteve conosco. É o momento em que nós encerramos o nosso debate eleitoral, primeiro no canal generalista, e depois vamos continuar com outras fases do debate eleitoral. Não se preocupe, pode acompanhar-nos na STV Play. Para si que nos acompanha pela STV, este é o fim do debate eleitoral.